após Lula, o presidente, ter se referido à autonomia do Banco Central como bobagem, foi a expressão que ele usou. Ministros, figuras do primeiro escalão do governo, precisaram vir a público tratar de atenuar essa declaração e acalmar, evidentemente, o que foi a reação de segmentos significativos dos agentes de mercado. Reportagem de Tainá Farfan. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, escreveu no Twitter que, abre aspas, o presidente Lula, na sua experiência de governo, deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. O presidente não vai mudar de postura agora, ainda mais com uma lei que estabelece regras nesse sentido, fecha aspas. Padilha garantiu ainda que não há nenhuma predisposição do governo para fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central. Em entrevista cedida à Globo News na última quarta-feira, Lula criticou a atuação do Banco Central brasileiro, questionando o patamar dos juros e classificando a autonomia da autoridade monetária como uma, abre aspas, bobagem, fecha aspas. Outra integrante da esplanada dos ministérios, Simone Tebet, do Planejamento, também precisou atuar para apaziguar a situação. Em entrevista à agência Bloomberg, ela disse que a autonomia do Banco Central precisa ser respeitada e que não há crescimento duradouro do PIB com um déficit primário de 2%. Nesta quinta-feira, em reunião com representantes de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto, Lula voltou a criticar a política de juros praticada pelo Banco Central. Segundo o petista, o mercado financeiro considera como despesa recursos que são destinados para as áreas como educação e saúde e que a única rúbrica que não é tida como gasto é o pagamento de juros da dívida pública. Qual é a explicação da gente ter um juro de 13,5% hoje? Qual é a explicação? O Banco Central é independente, a gente poderia não ter nem juro. Não é verdade? Por quê? A inflação está 6,5%, 7,5%, por que o juro está 13,5%? Qual é a lógica? Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por sua vez, disse em palestra concedida também nesta quinta a uma universidade de Los Angeles que o mercado seria ainda mais instável se a entidade não fosse independente. Campos Neto, entretanto, saiu em defesa de Lula ao dizer que a fala do chefe do executivo foi retirada de contexto. Segundo o presidente do Banco Central, o sentido da declaração do petista é de que a independência da instituição não precisa estar na lei para valer na prática. Roberto Campos Neto, aliás, ele tem um estilo pessoal muito elegante. Nessa declaração dele, ele foi bastante elegante em relação ao presidente da República, tratou de não aprofundar o que o Lula estava começando a criar, ou prossegue criando, que é um atrito ali com uma área muito sensível para ele governar, que é o da política monetária. Agora, Caio, o que a gente viu hoje, de novo, faz a gente perguntar, não combinaram com o Lula? O Lula vai e faz uma declaração que um bocado de gente critica, nós inclusive. E aí vem pessoas de primeiro escalão com uma extraordinária experiência política, é o caso do ministro das Relações Institucionais, Padilha, um dos nomes mais elogiados na composição desse ministério. Vem a público e diz, não é isso que ele quis dizer, tará. Aí passa mesmo na sequência, o Lula vai lá e reitera tudo o que ele falou. O que está acontecendo? Estão batendo cabeça? Bom, primeiro que ninguém peita o Lula. Talvez a única pessoa que peite o Lula neste governo é a primeira-dama. Com influências em diversas áreas. Não nessa. Nessa eu não sinto que há uma influência. Há 30, 40 anos o Lula faz o que quer. O sujeito foi eleito 2 vezes, foi preso, voltou. Então ele tem essa... Né? 3, né? 3, esse é um dado. Ninguém chega... O que aconteceu hoje foi uma reação dos interlocutores do mercado do governo. O Padilha é um deles. Durante a campanha fez esse papel, tanto que chegou a ser cotado, inclusive, para assumir o Ministério da Fazenda. Não tenho essa percepção, William, eu concordo contigo, eu não tenho a percepção de que há uma forma de chegar e falar, ô Lula, vamos... Não tem esse papo dentro do governo e dentro do PT em relação a Lula. Pouquíssimas pessoas falam e orientam e pedem, pouquíssimas. Isso não
Não existe, nunca foi assim. O que está acontecendo? Existe a falta de um Estado maior, onde, vamos dizer, os generais do governo discutam entre eles, e aí o marechal, que é o Lula... E William, essas analogias militares hoje em dia está complicado. Tá também. Vamos falar de futebol. É verdade, é porque está na cabeça da gente. Né? Tá bom, então vamos falar de futebol. Tá bom, é o seguinte, não combinaram no vestiário com a comissão técnica? Quem ia fazer o que com a bola? A comissão técnica está batendo cabeça e esse bate-cabeça começou na transição, pô, não é de agora. Começou no Lula 3, já que o Caio considera que nós estamos já vivendo no Lula 4. Enfim, então, no Lula 3, né, já houve esse fenômeno do bate-cabeça, com declarações contra o mercado, com declarações que o mercado era isso, que o mercado era aquilo, que taxa de juros... E isso foi criando um mal-estar na economia muito grande, que só foi, vamos dizer, temporariamente superado por conta da tragédia de 8 de janeiro, que cobriu o cenário do debate econômico. Agora, na medida que o presidente volta a falar de questões como o mercado, que o mercado não tem alma, ou que a taxa de juros ou a autonomia do Banco Central é uma bobagem, e obriga a equipe econômica e os outros grandes interlocutores, como é o caso do ministro Padilha, a entrar em campo para tentar acalmar. Agora, é fato que o governo precisa, e o presidente Lula precisa, escolher que batalhas ele vai enfrentar e quais são as prioridades nessas batalhas, porque se ele ficar atirando para várias áreas, o custo de gestão política vai aumentar contra ele. Quer dizer, ele, dessa maneira, essa instabilidade termina sendo quase a contratação de uma crise futura. Isso é o problema. O problema não é hoje. Hoje ele está vivendo o período de graça que o presidente é eleito. No momento que a Febraban... A moça na rua. Por favor. Por favor. Não, é porque... Quando a Raquel levanta o dedo da mão de todo mundo abaixa a cabeça. Todo mundo. Caio. Porque eu acho que eu tenho o seguinte... Esqueceu que ela ia falar. Não esqueci. Tem o seguinte, o Lula está nessa... Está medindo forças com o mercado faz tempo, né? Acho que desde antes da campanha. Ele quer se impor e está conseguindo, né? Ele bancou a PEC, ele bancou o Haddad, ele vem comprando essas brigas. Mas o que eu tenho tentado nas minhas conversas com as pessoas que estão próximas dele é fazer quase que uma avaliação que às vezes precisa um pouco isso, né, William? Entender o espírito da pessoa, como é que está o psicológico, como é que ela está... Você está falando psicológico do Lula, no caso. Exato. Com o Bolsonaro a gente fazia muito esse exercício, né, de tentar entender o que está na cabeça do Bolsonaro. Não sei se tivemos muito sucesso. Não sei, mas enfim, a gente, se tratando de líderes, a gente precisa tentar entender um pouco isso. E os relatos que eu tenho é de que os episódios de 8 de janeiro certamente colaboraram para isso, é que ele está muito nervoso, tá difícil lidar com ele não está ouvindo... Se bem que há uma consistência, ou melhor dito, uma constância entre o que ele dizia antes e o que ele continua afirmando em matéria de economia. Sim, Parece que é do episódio de 8 de janeiro, no conteúdo do que ele diz, eu não vejo grande diferença, você vê? Não vejo, mas o que eu estou falando é que ele não está ouvindo nenhum tipo de contraditório. O Caio estava pontuando muito isso. Assim, ninguém está conseguindo falar com ele, dizer para ele: presidente, não faz isso, o senhor está contratando uma crise que não precisa, sabe? Isso aqui não tem necessidade, a gente não vai tentar acabar com a autonomia do Banco Central neste momento, a gente tem outras prioridades. E para um líder isso é muito complicado, não ter pessoas da confiança dele que possam dizer a ele claramente, sem medo de perder o emprego, você está errado. Mas isso nunca foi assim com Lula, isso há 30 anos, 40, desde que pelo menos antes de eu entrar em jornalismo político, isso sempre foi assim em relação ao Lula. Com o Bolsonaro, a mesma coisa também, até onde a gente sabe. Mas ninguém chegava e falava, olha, não dá, talvez Valdemar, né? Agora, assim... Mas eu discordo em relação ao Lula. Eu acho que o Lula teve momentos onde ele ouviu muito o Palocci. Sim. Exatamente, né? Ele ouviu muito o Palocci e ele ouvia também muito o Zé Disseu. Também. Os dois tinham tinham um nível de interlocução muito próximo.
muito Você está elevado. sugerindo que isso se perdeu e nada entrou no lugar? Não, pois é. Por exemplo, até o próprio ministro Zé Múcio Monteiro, quando secretário de Relações Institucionais, também tinha um nível de diálogo muito elevado, dando a sua opinião, não necessariamente querendo agradar. Agora, entendeu? não tem uma questão aí da precificação que a gente debateu bastante no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro falava, ameaçava, e a certo instante, a gente falou bastante disso aqui, o mercado parou de precificar. Isso não acontece mais a sério, é isso que você está dizendo. Isso não acontece, ou não está em vez de acontecer, ou já não está acontecendo, quando o Lula fala, ele fala, pô, esse é o Lula falando. Tá lá, ontem no caso, tá lá com a CUT, com a força sindical, ele está falando. Vamos ver o que a equipe econômica está fazendo? A equipe econômica ontem estava com a Febraban, discutindo política de juros para o desenrola. O Isaac, presidente da Febraban, nas posses que eu fui, dos ministros, na primeira semana de governo lá em Brasília, ele estava em todas. Nas 4 que eu fui do Palácio. Dos 4 petistas. Então, assim... Cara, você tem toda a razão. Queria só pontuar duas coisas. Primeiro, o diálogo da equipe econômica com o mercado é bom. Isso não é um problema. Agora, quando a gente fala de incerteza econômica... Como foi o Guedes. Não, talvez hoje seja até melhor, pela própria necessidade do Haddad e da sua turma de entender e de dominar a questão. Então, eu não vejo hoje um problema de relacionamento do mercado financeiro com a equipe econômica. As declarações, elas afetam a economia, eu digo o investidor imobiliário, industrial. Eu hoje fiz uma palestra para um conselho de administração de uma grande empresa e eles estão receosos, porque eles não têm claridade no que vai acontecer. E quando olham a equipe econômica, ok, fazendo um discurso, uma atitude prudente, eles veem uma declaração desse outro lado. Então eles dizem, o que vai prevalecer? Por isso que eu digo, quem é que manda? Qual é a tendência? Para onde nós vamos? Quando isso acontece, Caio, o efeito imediato é retração. É retração. Então, por isso, a gente está contratando a crise porque a gente não está investindo. Então, se a gente não investe, amanhã o emprego vai parar de crescer, o PIB vai cair. Então, esse é o momento. O presidente tinha que... Dois desafios, conciliar politicamente e conciliar economicamente. E vou reforçar o ponto no Murilo, tá? Embora o mercado financeiro ali, os operadores de trading, votassem no Bolsonaro e gostassem da agenda do Guedes, os bancões não gostavam do Bolsonaro, não gostavam do Paulo Guedes e não gostavam do Bolsonaro, principalmente por causa da política ambiental desastrosa dele, que afastava dinheiro do Brasil. Eles têm, e aí você fala do Isaac, da Febraban nas posses, eles têm uma extrema boa vontade com o Lula. E é por isso que chama tanta atenção essa postura de confrontamento dele. Não precisava. Ele está contratando uma crise com um público, né, desses grandes bancos, desse grande mercado financeiro, votou nele. Que não é que votou nele, não sei te dizer. Não, eu digo apoiou. Mas que não fez oposição. Sim. Mas que não está necessariamente contra ele. Sim, não, perfeito. Entende? Assim, não está fazendo, ele está tratando esse público como se fosse uma oposição aberta, como se tivesse de peito aberto contra ele. É um inimigo errado, não precisa. O curioso é que quando a gente pega, por exemplo, as posturas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e está na cara o que ele fez hoje. Ele falou, não sou eu que vou pôr mais ar quente ainda nesse balão. Então deixa eu considerar que o presidente foi mal interpretado. Isso é uma extrema boa vontade do presidente do Banco Central, porque ele está dizendo, não, ele disse aquilo, mas não é bem aquilo. Agora, o Roberto Campos Neto tem sido muito incisivo em dizer aos integrantes, não só da equipe econômica do atual governo, mas particularmente ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Alckmin, o que vem a ser o que os presidentes do Banco Central do mundo inteiro conhecem a partir de um pouquinho de tempo atrás como momento truce, que é quando a nova chefe de governo da Grã-Bretanha apresenta um plano fiscal que os mercados consideram inexequível e simplesmente puxam o tapete debaixo do governo. Ela ficou um dos mais breves tempos à testa do governo de um país avançado do primeiro mundo, porque ela, Truss, foi surpreendida pelo mercado.
O Roberto Campos Neto tem repetido essa lição para vários e tem usado essa expressão, cuidado com o momento truce. O Lula não está ligando para isso. Ou está? Não, de certa maneira, o 8 de janeiro empoderou, talvez, mais do que ele já achasse que estava empoderado pela eleição, pela vitória, mas o 8 de janeiro talvez tenha se ampliado, mas não tem dúvida que eu não justificaria toda essa postura em relação ao 8 de janeiro. Eu acho que mais que os militares, essa questão de a gente vai falar disso agora, né? Vamos, eu preciso ir para o intervalo e depois Tá. a gente volta a falar disso. Você concluiu, né? Sim, Tá sim. bom.